Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, vamos para a nossa terceira parte do nosso estudo. Entenda o enxerto dos gentios na oliveira que é Israel. Temos que considerar 3 pontos importantes. Primeiro, o gentio pode ser cortado da oliveira, do Israel espiritual de Deus, não participando mais da seiva de bênçãos da oliveira. Segundo, Deus não esconde uma predileção, não no sentido de acepção, mas no sentido de alegria, prazer do povo escolhido. Quanto aos ramos naturais, e que podemos voltar a ela. Terceiro, trata-se de um mistério que vamos entender só mais à frente, pois quando houver entrado a plenitude dos gentios, Israel será salvo. Mas o que é a plenitude? Seria um grande número ou uma grande quantidade? Plenitude fala de algo que é completo, pleno, mas fala também de qualidade. Será que o texto está falando aqui da qualidade da fé do crente? De sua maturidade e da estatura de um servo perfeito? Yeshua? Lembre-se que o maior propósito de Deus é ter filhos semelhantes a Yeshua, o nosso Messias. Romanos capítulo 8, verso 29. Eu pessoalmente, aqui é uma nota do autor, né? Eu pessoalmente creio que temos que considerar os dois aspectos. Ponto. Quantitativamente pregando este evangelho da salvação a toda criatura até os confins da terra. Devemos apoiar sempre as missões. Mas a igreja deve procurar também a qualidade da fé, a maturidade espiritual, a semelhança com o varão perfeito, pois do contrário poderá ser cortada da oliveira. Mas para isso a igreja deve estar conectada ao Israel espiritual do Eterno. Não só com os judeus messiânicos, mas também com o Israel físico, natural, intercedendo por ele, amando e profetizando sobre ele. Mas como poderá Israel ser salvo? Temos duas importantes interpretações. Alguns rabinos messiânicos acham que este tempo chegará sozinho e será algo mais ou menos simultâneo. A igreja gentílica alcança a plenitude e Israel é salvo. Outros acham o mesmo, porém a igreja deve comprar, né, entre aspas, essa briga no campo espiritual e interceder por Israel sem cessar, reconectando-se a ele, estar com ele como nosso irmão mais velho que ainda não foi salvo. Ele está nas promessas, mas ainda precisa ser alcançado. Pessoalmente, creio que se a igreja de Jesus deixar suas atitudes de soberba e de antissemitismo e começar a restaurar suas raízes judaicas, aproximando-se de Israel pelo testemunho verdadeiramente fundamentado na pessoa do Messias, seria unida, vivendo em amor, longe de divisões e perseguições. Então o mundo e Israel saberão que somos um só corpo. Motivado pelos sinais sobrenaturais de Deus, Israel será conduzido a ser um com a igreja, conforme diz Efésios 2. Uma família de Deus, judeus e gentios, na pessoa de Yeshua HaMashiach. Assim podemos concluir que há uma promessa de salvação para todo o Israel de Deus. Não há uma promessa de salvação para o Brasil, Estados Unidos ou para algum país da Europa, mas há uma promessa para Israel e o povo judeu. Por isso a igreja gentílica de Jesus, de Yeshua, precisa acordar
e começar a ser um com Israel, ter cultos intercessórios, restaurar suas raízes judaicas, deixar outros costumes pagãos grego-romanos e começar a dirigir sua atenção a Israel, o relógio do eterno relógio de Deus. Vemos que o movimento de viagens de turismo a Israel tem aumentado nos últimos anos e poderá aumentar ainda mais, caso o conflito árabe-israelense permita. Imagine todos os crentes tendo essa consciência do enxerto, profetizando, orando, gemendo e sofrendo as dores de parto, para que Israel dê à luz filhos judeus convertidos ao senhorio de Yeshua. Este é o ministério de misericórdia que a igreja gentílica precisa ter pela terra de Israel e pelo seu povo. Os gentios crentes vieram desses galhos que foram quebrados, mas agora é hora de reenxertá-lo. Se observarmos os ramos enxertados na figura anterior, veremos que muitos galhos da oliveira já estão dando seus frutos. Também existam galhos que, mesmo dando frutos, acabam se aproximando da árvore pagã. Temos um grande risco quando o galho enxertado encosta e reenxerta-se na árvore, que tem raízes pagãs, ou seja, há uma contaminação de seivas. Aqueles que são da oliveira com aqueles que vêm da árvore pagã. Não será exatamente isso que ocorreu com algumas das chamadas religiões cristãs? Avocaram para si outras raízes fora da oliveira, mas que não foram originais. Podemos dar o exemplo de muitas religiões denominadas cristãs que já desvirtuaram-se totalmente das raízes verdadeiras. Se olharmos apenas os galhos, se olhamos apenas os galhos, parece que todos são iguais e estão dando frutos. Assim, o grande segredo não é olhar para os frutos, mas olhar para a raiz, onde está a base. É a raiz que sustenta a árvore. É ela que adentra das profundezas do solo, buscando estabilidade e nutrientes. Creio que estamos sendo claros nesse estudo e não precisamos dar exemplos de igrejas que se dizem cristãs, mas não são. Será que suas raízes são judaicas ou são pagãs? Sendo escritas por mãos de homens, como por exemplo, Evangelho de Jesus segundo fulano, são puramente filosofias de homens. Por isso, a restauração das raízes judaicas garante nossa direção, nossa qualidade da seiva e principalmente os bons frutos. É pelos frutos que nos conhecerão e saberão se somos de Deus ou não. Shalom, shalom, irmãos. Mais um estudo aqui abençoado. A gente tem a parte 2 e a parte 1. E o Eterno permitindo, nós vamos continuar falando desse tema que é de suma importância. Quem quiser realmente entender de Bíblia, precisa estudar sobre o enxerto. Ok, irmãos? Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Tenho certeza que esse estudo aí vai ser abençoador e vai agregar conhecimento para a tua vida.